Amados, à medida que as energias da Terra elevam sua frequência vibracional, tudo aquilo que existe neste planeta acompanha esse mesmo movimento ascensional. Como já foi dito tantas vezes, esse processo de elevação não depende da vontade ou da permissão da humanidade. Ele é regido por leis cósmicas universais que atuam em todos os reinos, o animal, o vegetal, o mineral, porque tudo é energia em essência. E essa energia provém da luz, a luz original, que emana diretamente da fonte, o Sol central cósmico. É na fonte que tudo se origina, é ali que se forma o átomo semente divino, o núcleo primordial de cada ser. Esse átomo é o que verdadeiramente somos, o nosso eu superior, a centelha divina, a pura consciência que mantém em si a mesma essência do Criador. Portanto, não somos apenas criações da fonte, somos também co-criadores, herdeiros legítimos do poder de manifestar, transformar e regenerar. Durante muito tempo nos ensinaram que Deus é uma entidade, uma figura personificada e separada de nós. Mas essa visão é limitada. Deus é a fonte, pura consciência, inteligência cósmica ilimitada que cria e sustenta tudo o que existe. A fonte emana suas sementes para dar origem aos sistemas estelares, aos mundos, às galáxias, aos multiversos. Tudo pulsa dentro desse grande corpo universal. Já tratamos em outras oportunidades sobre as mônadas e sua complexa estrutura de subdivisões, do espírito à superalma, da superalma à alma e desta aos fractais de almas. Essa fragmentação energética se faz necessária para que possamos habitar os mundos mais densos, como a Terra, em sua antiga configuração tridimensional. Planetas como este, por vibrarem em baixa frequência, não podem sustentar a presença integral de uma consciência elevada. É como tentar conter o Sol dentro de uma pequena caixa. A potência destrói a forma. Por essa razão, almas elevadas se fragmentam em fractais, enviando partes de si mesmas para experienciar a vida na matéria densa. Assim, mesmo que sejamos apenas uma centelha da nossa totalidade, ainda assim somos consciência. E é essa consciência que se propõe a viver, aprender, evoluir e gradualmente retornar à sua origem divina. O caminho é sempre o retorno à casa do Pai. Cada aprendizado, cada superação, cada despertar nos aproxima da ascensão. E à medida que expandimos nossa consciência, elevamos nossa frequência, nos tornando aptos a acessar versões mais elevadas de nós mesmos. Esse processo é conhecido como ascensão, a integração consciente entre os diversos níveis do nosso ser. Atualmente, o passo evolutivo da humanidade é atingir a frequência mínima e estável da quinta dimensão. A Terra, como entidade viva, já vibra nessa faixa. A humanidade, no entanto, ainda caminha, passo a passo, em direção a essa frequência mais sutil. Muitos já acessam momentaneamente estados de consciência da quinta dimensão e até mesmo da sexta e sétima dimensão. Mas por ora, permanecem nessas faixas apenas por breves momentos, voltando em seguida às vibrações da quarta e também da velha e conhecida terceira dimensão. O desafio é manter-se cada vez por mais tempo em estados vibracionais elevados, até que essa nova frequência se torne natural e permanente. Esse é o verdadeiro sinal da ascensão, manter-se de forma estável na vibração da nova Terra. E hoje essa transição é favorecida pela abundância de luz gama que banha o planeta. É uma oportunidade extraordinária, jamais experimentada antes na história terrestre. Uma janela cósmica aberta, capaz de possibilitar que ao menos 1/3 da humanidade atual ascensione em definitivo. Todos os que estão encarnados agora têm essa possibilidade diante de si. A ascensão está disponível, mas exige comprometimento. O grau de esforço varia de acordo com o estágio evolutivo de cada alma, mas é esse esforço que determinará quem estará pronto. A maioria, infelizmente, não se empenhará, preferindo permanecer nas zonas de conforto do ego e da ilusão.
ascensionar dói. É um processo de desconstrução profunda. O velho humano precisa morrer para que o novo humano possa nascer das cinzas. Ascensionar é um renascimento da alma. Um parto espiritual que atravessa o portal da quinta dimensão rumo à nova terra. E esse parto não pode ser induzido, não há atalhos. É preciso atravessar com coragem e entrega. Esse renascimento não ocorre da noite para o dia. É um processo que se estende por toda a atual existência. E para muitos, esta é a última encarnação sob a condição da dualidade tridimensional. Ao desencarnar, a alma que estiver pronta já não será enviada a mundos de dor, mas sim acolhida pela nova terra. Já não haverá risco de retrocesso. Alguns, inclusive, vieram com o plano de alma definido para fazer essa transição em corpo físico. Permanecerão aqui como os pioneiros da nova era, pois a Terra não ficará desabitada. Outros, que desencarnarem sem a frequência compatível, seguirão para mundos ainda de terceira dimensão, compatíveis com suas vibrações. Essa é a verdadeira separação do joio e do trigo, anunciada por Cristo Jesus. Vivemos, portanto, um momento sagrado sem precedentes. A ascensão das almas e a transição planetária não são meros conceitos, são realidades vibracionais em pleno andamento. A luz que chega agora potencializa tudo, inclusive os nossos dons psíquicos e capacidades criativas. Os poderes da alma adormecida começam a despertar. O poder coletivo se intensifica a cada dia. Ele pode acelerar ou retardar o desfecho deste grande ciclo. Não subestime o poder do seu pensamento, da sua intenção, da sua vibração. O que você emite, você soma ao campo coletivo. E foi justamente esse poder, ainda que vindo de uma minoria desperta, que mudou a linha de tempo da Terra em 2010. Foi quando com firmeza dissemos, não ao Armagedon. Quanto mais elevada a consciência, mais poder ela manifesta. Esse é o tempo em que cada um pode se tornar um co-criador consciente. Agora você pode e deve criar o seu próprio mundo. Se a tua intenção for um mundo mais justo, mais leve, mais luminoso, é esse mundo que você verá materializar-se diante de si. Mas se você alimentar a crença de que o planeta está condenado, será para esse destino que sua alma será conduzida. Isso é a lei da atração em ação. O universo responde à vibração que você sustenta. Você emite a semente e colhe o fruto correspondente. Você molda o seu caminho com o barro da sua fé e da sua consciência. E mais do que criar, você pode também curar. Todos os teus dons estão sendo amplificados à medida que tua consciência se expande. Entre eles, o dom da cura se destaca. Você pode se curar. Pode curar os outros. Pode curar os animais, as plantas, os ambientes. Pode interceder em favor do outro. Pode transformar a dor em alívio, a tempestade em calmaria. Você pode definir o seu futuro, a sua profissão, o seu relacionamento, o seu propósito. Você quer mesmo viver em um mundo de quinta dimensão? Ou pretende continuar neste velho mundo de sofrimento e repetição? A resposta está na energia que você cultiva. Você é o Criador. Você é o curador. Aprenda a criar. Aprenda a curar. Os tempos são chegados. O tempo é agora. Cristo Jesus disse em sua jornada pela terra, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Essa é a chave. Essa é a lembrança. Essa é a convocação. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Namastê.